Daí, pessoal, mais uma resolução. A figura a seguir mostra quadrados inscritos em circunferências, cujas medidas dos lados são termos de uma sequência infinita, em que A1 é igual a 4 cm, A2 igual a 2 cm, A3 igual a 1 cm, A4 igual a 0,5 cm e assim sucessivamente. Com base nos dados, é correto afirmar que a soma de todas as áreas dos círculos delimitados por essas circunferências converge para. Bom, então ele está pedindo aí a soma de todas as áreas dos círculos. Todas as áreas dos círculos. Essas todas áreas dos círculos são infinitas áreas, porque ele está me dizendo que eu tenho aí os desenhos que representam quadrados inscritos em circunferências, cujos lados são termos de uma sequência infinita. Então, eu tenho infinitos quadrados, portanto, eu tenho infinitos círculos, né, para eu calcular a soma das áreas. Então, trata-se aí de uma soma de infinitos termos. E diz que os lados estão em são sequência infinita, e aí eu tenho que verificar que tipo de sequência é essa. Bom, vamos começar assim então. Eu tenho aqui os lados desse quadrado. Esse lado aqui mede 2. Aí eu tenho um outro, aliás, mede 4. Esse lado aqui mede 2. E esse lado mede metade, né? Mede 1. E aí o outro lado mede novamente a metade, 0,5. Então eu já consigo perceber que trata-se de uma PG com razão 1/2, já que de um termo para o outro eu estou reduzindo a metade. Isso é um formato de perceber. Então deixa eu colocar aqui, fazer esse exercício num formato bem detalhado, bem explicativo. Os lados do quadrado, ou dos quadrados, eles estão nesta sequência. 4, 2, 1, 0,5 e assim por diante. O próximo seria metade de 0,5, que é 0,25, e assim por diante. Então, trata-se aí de uma PG. E a razão dessa PG é igual a 1/2. Por que eu sei que a razão é igual a 1/2? Porque eu estou percebendo que de um lado do quadrado para o outro está se reduzindo a metade. Esse 1/2, inclusive, eu posso encontrá-lo estabelecendo o quociente de um termo com o seu anterior. Por exemplo, 2 dividindo pelo anterior, 2 dividindo pelo 4. Então, a razão 2 divide por 4, faço aqui a simplificação por 2, e eu fico que a razão é igual a 1/2. Então, confirma aí a razão que eu havia suposto. Ok, então tenho uma PG com razão 1/2 e é uma PG infinita, já que eu tenho infinitos quadrados. Mas eu quero a soma das áreas infinitas, eu quero a soma das infinitas áreas. Então, para eu utilizar a expressão que define soma de PG infinita, que é esta fórmula aqui, ó, soma de infinitos termos, essa soma é dada por A1 dividido por 1 menos Q, por 1 menos a razão, eu preciso encontrar o primeiro termo e a razão na variação das áreas dos círculos. Então, por exemplo, ó, nada garante que a razão que eu vou utilizar nesta expressão seja aqui, seja 1/2, porque essa razão é a razão entre os lados. E eu preciso calcular a razão entre as áreas, já que a soma é das infinitas áreas. Então, eu tenho que pensar agora, fazer um raciocínio em cima das áreas dos círculos. Então, vou estabelecer aqui um raciocínio em cima das áreas agora. Se eu pensar na primeira área, tá? Na área 1, sabemos que área de círculo é π vezes o valor do raio ao quadrado. Esta é a área de qualquer círculo. Então, eu tenho aqui para a área 1, a área igual π vezes o raio ao quadrado. Bom, e aí quanto é que é o raio desse círculo primeiro aqui? Bom, então eu vou pensar usando a relação de quadrado inscrito,
Olha aqui, ó. Eu tenho que esta linha é a diagonal desse quadrado. A gente sabe que diagonal é igual a diagonal é igual ao lado do quadrado que multiplica a raiz quadrada de 2. Essa é a expressão que define a diagonal do quadrado. Como aqui eu tenho o lado do quadrado igual a 4, essa diagonal é 4 raiz de 2. 4 vezes raiz de 2. E o raio é metade da diagonal. Aqui eu tenho um valor de raio, aqui eu tenho um valor de raio, então logicamente que o raio vai ser a metade da diagonal. O raio é igual a 2 raiz de 2. Então está aqui o primeiro raio, ó. Π vezes raio ao quadrado, 2 raiz de 2 ao quadrado. Área 1 igual a π vezes 2 raiz de 2 ao quadrado, eu elevo o normal, fazer aqui separado, rascunho. 2 raiz de 2 ao quadrado, eu elevo o número de fora aqui, o fator externo ao quadrado, normal, 2 ao quadrado, 4. E o de dentro aqui, ó, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, corta raiz com potência, me sobra 2. 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui, 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado é 8. E aí, a primeira área, a área 1, é igual a 8π centímetros quadrados. Muito bem. Vou pensar agora no segundo círculo, na área 2, que também tem a mesma fórmula, πr ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio do segundo círculo? Vou estabelecer o mesmo raciocínio. Vou fazer aqui a diagonal desse quadrado. Essa diagonal, ela mede 2 raiz de 2, né? O lado do quadrado é 2. 2 raiz de 2, quer dizer, é a metade da diagonal anterior. E o raio aqui vai ser metade da diagonal, então eu tenho raio igual a raiz de 2. E aí, então, eu venho para cá, π vezes raiz de 2 ao quadrado. A área 2 vai ser igual a π vezes raiz de 2 ao quadrado. Corta a raiz com potência, me sobra 2. Aqui vai dar raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, corta a raiz com potência, dá 2. Então, é 2π, a área 2 é igual a 2π. Ok. Eu vou pensar agora no terceiro círculo. Π vezes o raio ao quadrado. O raio desse terceiro, vou fazer o mesmo recurso aqui. Eu já percebi ó, que o raio, assim como o lado do quadrado se reduziu à metade, né, de 4 para 2, que a diagonal também se reduziu para metade. 4 raiz de 2, 2 raiz de 2. E que o raio também fez o mesmo comportamento. Eu saí raio 2 raiz de 2 para raiz de 2. Então, nota que eu já poderia ter economizado um bom tempo e um bom espaço de resolução, na medida que eu sei que se os lados do quadrado estão em PG de razão 1/2, todas as medidas lineares envolvidas nessas figuras também estarão numa PG de razão 1/2. Então, a diagonal vai se reduzir a metade de uma figura para outra e o raio, que é o que nós queremos, também haverá de ser reduzido a metade de um para o outro. Então, comecei com o raio 2 raiz de 2, raio agora raiz de 2, o próximo raio eu já sei que é metade, a raiz de 2 sobre 2. Então, se eu tivesse ficado atento quanto a esse raciocínio de que todas as medidas lineares se comportam da mesma forma em termos de variação. Se os lados estão variando em metade, né, estão sendo multiplicados por 1/2, as diagonais também e os raios também. Certo? Então, já poderia ter economizado este cálculo aqui, ó, este e esse próximo que eu vou fazer. Certo? Bom, mas aí, confirmando, π vezes o raio ao quadrado. Vou aqui fazer, então, aquele raciocínio em diagonal. A diagonal desse quadrado é igual a raiz quadrada de 2, porque é lado raiz de 2, o lado é 1, 1 raiz de 2 é raiz de 2. E o raio, que é metade, o raio dessa figura vai ser metade da raiz de 2,
raiz de 2 sobre 2, que eu havia já suposto, né, porque os raios estão se reduzindo à metade, já que o lado também estava se reduzindo à metade. Então, venho para cá, coloco raiz quadrada de 2 sobre 2, é o raio ao quadrado. A área 3, então, é igual a π vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, corta a raiz com potência, isso vai dar 2, e 2 ao quadrado, 4. 2 quartos simplifico, dá 1 meio, então a área 3 vai dar π vezes 1 meio, ou seja, π sobre 2. E aí, com esses três termos em área aí, eu consigo perceber qual é a lógica de variação que está sendo estabelecida. 8 para 2, 8π para 2π, houve aqui uma divisão por 4. E 2π para π sobre 2, eu também reduzi a quarta parte, eu também dividi por 4. Então, observa que a razão na PG, se eu pensar assim, ó, na PG agora, das áreas, que é o que nos interessa, 8π, 2π, π sobre 2, e assim por diante. O próximo seria π sobre 8, né, já que eu vou multiplicar por 1 quarto. Então, se eu ficar atento quanto a essa PG infinita, eu percebo que a razão aqui é 1 quarto. E isso eu também já sabia. Então, todo esse cálculo eu poderia ter suprimido, no sentido que eu percebo que se os lados estão em PG de razão meio, todas as medidas lineares também estarão em razão de PG, em PG de razão meio. E as áreas correspondentes, tanto do quadrado, se fosse o caso, ou a área do círculo, que é o que está sendo pedido, as áreas estarão em uma redução de 1 quarto. Por quê? Porque eu pego o comportamento do lado, que é a medida linear, e elevo ao quadrado. Então, 1 meio elevado ao quadrado é 1 quarto. Então, eu sei que a razão que é 1 quarto. Se esse exercício fosse em relação a esferas, podia ser o mesmo exercício, só que em vez de círculos, esferas com cubos inscritos nessas esferas. Então, se as arestas dos cubos estivessem variando em razão 1 meio, o volume das esferas estaria variando em 1 meio elevado ao cubo, ou seja, a razão seria 1 meio elevado ao cubo, 1 oitavo. O volume estaria sendo reduzido de uma esfera para outra em 8 vezes, né? Eu teria uma multiplicação por 1 oitavo. Então, nota que eu, sabendo dessas relações, eu economizaria aí um certo gasto de tempo e de espaço. Tá? Então, eu já sabia, quando eu olhei que a razão era 1 meio nos lados, que a razão das áreas seria 1 quarto, como de fato eu consegui constatar aqui numericamente, calculando 3 áreas de 3 círculos em evolução, e percebi que realmente era igual a 1 quarto. Bom, e aí eu vou agora aplicar isso na expressão, né? Aplicar na fórmula lá. A soma das infinitas áreas igual. Primeiro termo é a primeira área, 8π. 1 menos Q, 1 menos, a gente viu que a razão aqui, ó, é 1 quarto. Eu tenho, então, 8π. Divide 1 menos 1 quarto, que eu posso fazer mínimo múltiplo comum, ó, rapidinho, ó, 4. 4 divide por 1, 4. 4 vezes 1, 4. Menos 4 por 4, 1 vezes o 1, 1. 4 menos 1, 3. 3 quartos. Ou então, podia pensar, né? Se isso aqui é 1 inteiro, são 4 quartos. 4 quartos menos 1 quarto, 3 quartos. Ok, mantenho a primeira, 8π, multiplico pela segunda fração invertida, 4 terços. Resolvendo isso,
a soma dos infinitos termos, 8π vezes 4, 32, 32π. E aqui 1 vezes 3, 3, 32π sobre 3, centímetros quadrados, alternativa B. Ok? Mas como eu te falei, esse exercício ele poderia ter sido encaminhado de forma bem fácil, na medida que eu ficasse atento que se os lados estão em PG de razão 1/2, as áreas estarão em PG de razão 1/2 elevado ao quadrado, ou seja, 1/4. Calculava, então, a primeira área, isso aqui eu não teria como me livrar, né? Eu teria que fazer o cálculo aqui, ó, do A1, que é a primeira área, 8π. Calculava isso, a área primeira igual a 8π, e depois fazia a conjectura de que a razão é igual a 1/4, já que as medidas lineares de lados estão em PG de razão 1/2, e aplicava na fórmula. Eu viria direto para esta parte aqui, então o exercício ficaria bem mais curto. Tá? Mas, como tu percebeste, eu detalhei a resolução e comentei todos os aspectos secundários para mantê-la uma resolução mais rica e mais aproveitada aí nos teus estudos, ok? Ficamos por aqui, então, um forte abraço, obrigado pela visita e até a próxima.